Meus amados e queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Muito bem, hoje eu quero analisar com vocês basicamente 4 textos da Palavra de Deus que ampliam o nosso entendimento a respeito desta questão da liberdade de agência ou o livre-arbítrio. Nós temos trabalhado muito nessas questões, nós temos feito muitas observações e análises a respeito deste tema, porque, como nós mesmos já deixamos claro aqui na TV Caminho Livre, o conceito do livre-arbítrio aceito pela teologia arminiana, consequentemente pela teologia adventista, é um conceito que carece de fundamentação bíblica, ou, em outras palavras, sendo mais claro, mais específico, ele inexiste na Palavra de Deus. Nós temos enfatizado que o que existe e que pouca gente ainda não compreendeu é o conceito de livre agência. O homem é um ser agente. Deus nos dotou a todos com a capacidade de agirmos livremente dentro da nossa esfera, dentro do nosso raio de ação, dentro da nossa circunscrição moral. Estamos livres para agir dentro de determinados limites. A livre agência existe. É essa capacidade, é esta aptidão, é este poder com o qual Deus nos dotou de fazermos escolhas, de tomarmos decisões, de querermos algo ao invés de outro algo, de querermos ir a um determinado lugar ao invés de ir a outro lugar, de escolhermos uma cor ao invés de outra. Enfim, fazer escolhas, tomar decisões, agir. Isto é natural do ser humano. Agora, isto não significa livre-arbítrio. Eu já tive a oportunidade aqui, de numa das vezes em que eu tratei sobre este assunto, de ler para vocês o sentido, o significado da expressão livre-arbítrio conforme o dicionário da nossa língua portuguesa, dicionário AIS. E olha, é simplesmente desconectada da realidade o sentido do livre-arbítrio. Esse sentido é desconectado completamente da realidade, porque para haver livre-arbítrio não pode haver causa, não pode haver motivo, não pode haver razão. Vejam só, quem é que em sã consciência age sem causa, sem motivo, sem razão? Quem? Ou seja, quer dizer que o livre-arbítrio, para existir de verdade o livre-arbítrio, não pode haver uma causa, não pode haver um motivo, não pode haver uma razão para se agir de determinado modo e que isto se caracterize como livre-arbítrio. Quem é que age sem causa, sem motivo e sem razão? Senão os loucos, os doentes mentais, que estão desconectados da nossa realidade. Só os loucos é que agem sem motivo, sem causa, sem razão. Eu estou em viagem e não trouxe o meu dicionário, senão eu leria para vocês agora o sentido da expressão livre-arbítrio em nossa língua. É simplesmente maluca a definição de livre-arbítrio segundo o nosso dicionário, segundo a nossa língua, livre-arbítrio. Maluca a definição. É completamente desconectado da nossa realidade o sentido de livre-arbítrio. Então, agora eu quero ler um texto bíblico
ele consistirá no texto base das nossas considerações de hoje, para que vocês possam ampliar um pouco mais o vosso entendimento a respeito desta questão, ok? Vamos lá então, vamos abrir primeiro a nossa Bíblia em São Mateus capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 22. O texto diz assim, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás dividido, está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Fiquemos por aqui por enquanto. Fiquemos por aqui. O relato nos dá conta de que Cristo realiza uma cura de um endemoniado, uma pessoa que estava refém de um espírito satânico, de um demônio. Provavelmente, eu não saberia dizer, provavelmente a sua cegueira e a sua mudez seriam provenientes desta possessão. Isso também não importa. Se a cegueira e a mudez fossem produtos do nascimento, né? Fossem produtos de causas naturais, ou se fossem produtos de uma possessão demoníaca. Isso não importa. O que importa é que Jesus curou esse endemoniado que não enxergava e que não falava. Era cego e mudo. Jesus cura esta pessoa, liberta esta pessoa da possessão. Os fariseus, como sempre os fariseus, vendo isto, começaram a protestar dizendo, este expulsa demônios pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Olha só que acusação gravíssima os fariseus fazem contra Cristo. Não, Jesus está expulsando, esse Jesus aí está expulsando os demônios pelo poder de Beelzebul. E aí Jesus diz para eles, se eu estou expulsando demônios pelo poder de Beelzebul, né, a casa de Satanás está dividida, e uma casa dividida não subsiste. E se eu estiver expulsando os demônios pelo poder de Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Por quem expulsam os demônios? Por quem vossos filhos expulsam os demônios? Se eu, Deus Filho, estou expulsando os demônios pelo poder do Espírito Santo, e vocês estão me acusando de que eu estou expulsando os demônios pelo poder de Beelzebul, por quem os seus filhos estão expulsando os demônios? Ou seja, coloca eles numa situação de saia justa, né? Porque estava ali diante deles Deus Filho, expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo. Então, Jesus os coloca ali numa situação de saia justa e deixa bem claro para eles o seguinte, olha, mas se eu expulso os demônios pelo poder do Espírito Santo, o reino de Deus é chegado sobre vós. O reino de Deus chegou sobre vocês. Aí Jesus diz aqui no verso 29, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os seus bens sem primeiro amarrá-lo?
para que você entre na casa do valente e saqueie seus bens, é necessário que você faça o que primeiro com relação a esse valente? Que você o amarre. Você tem que prendê-lo. Prendê-lo para que depois você possa saquear os seus bens. Você não pode saquear os bens do valente sem antes amarrá-lo, sem antes prendê-lo. É isso que tem que acontecer. Senão o valente não deixará que você saqueie os seus bens. Aí ele termina o versículo 29 dizendo o seguinte: e então lhe saqueará a casa. Verso 30, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Jesus não abre aqui a possibilidade de haver uma terceira via em relação a ele, ao reino de Deus. Não há uma terceira via com relação ao reino de Deus, esse reino de Deus que Jesus veio inaugurar. Não há uma terceira via. E ele deixa isso bem claro aqui. Olha, quem não é, vamos repetir o versículo 30, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Não há uma terceira via. Se você não é por Cristo, você automaticamente já está contra Cristo. Se você não ajunta com Cristo, você espalha sem Ele. Não há uma terceira via, não há neutralidade no universo, não há neutralidade na Terra, não há essa coisa de indiferença na Terra. Sabe, nós temos dito aqui na TV Caminho Livre, mostrando com fartas evidências bíblicas, qual é a condição do homem quando chega a este mundo como vontade do pai e da mãe. Vamos ler mais uma vez. Marque este texto de Mateus. Marque aí este texto de Mateus. Leia comigo de novo. 2 Timóteo, capítulo 2. Abra lá sua Bíblia comigo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26. O texto diz assim: mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. O que este texto, dentre outras coisas, nos indica é que quando nós chegamos a este mundo como vontade do nosso pai e da nossa mãe, nós chegamos enquanto cativos do diabo, querendo fazer, como diz o texto aqui, somente a sua vontade, querendo cumprir somente a vontade do diabo. Estamos enlaçados pelo diabo, estamos cativos em suas mãos, estamos presos pelo diabo. Nascemos nesta condição de presos pelo diabo, cativos do diabo, querendo cumprir somente a sua vontade. É o que o texto bíblico nos diz. Quer ver? Jesus fala sempre com os fariseus, censurando-os, evidentemente, nesta mesma direção. Olha só, abram em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Jesus, mais uma vez, se dirigindo aqui aos fariseus, diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai. Olha só o que vem em seguida: e quereis satisfazer-lhe os desejos. Fiquemos por aqui. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Veja, quem nasce nesse mundo, nasce como propriedade do diabo, nasce como cativo do diabo. E enquanto cativo do diabo, enlaçado por ele, nós só queremos cumprir a vontade, os desejos do diabo. Essa é a condição de quem nasce neste mundo como vontade do pai ou da mãe. Não há, ninguém vem a este mundo livre. É isso que nós estamos tentando dizer, mostrar para vocês, para desconstruir, evidentemente, com a palavra de Deus, esta ideia de que existe um livre-arbítrio, de que o ser humano possui, de fato e de verdade, um livre-arbítrio.
Não existe isso. Ninguém nasce neste mundo livre, com liberdade total da vontade. Porque se isso existisse, aí existiria o livre-arbítrio. Mas Cristo deixa bem claro o seguinte, olha, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não há o quê? Não há neutralidade. Ninguém nasce neste mundo, ninguém vem a este mundo com a possibilidade de escolher, com o poder, a aptidão, a capacidade natural de poder escolher entre Deus e o diabo, ou ficar consigo mesmo. Ninguém nasce, porque não existe terceira via, né? Essa questão de ficar consigo mesmo, eu que estou inserindo ela aqui no contexto para poder ampliar o vosso entendimento a respeito do que seria livre-arbítrio, se ele existisse. Ninguém nasce neste mundo numa condição de neutralidade. Nós estamos percebendo, e a Bíblia nos diz claramente, e eu já falei muito sobre isso, que quem nasce neste mundo, quem vem a este mundo, nasce na condição de escravo de Satanás, querendo cumprir somente seus desejos. Nasce enlaçado pelo diabo. Vem a este mundo nessa condição. Vem como presa do diabo. O diabo, no caso aqui, é o valente desta parábola, desta metáfora utilizada por Cristo aqui no verso 29. Vamos ler de novo. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Esse valente é o diabo. Os bens do diabo somos nós. Estamos sob a possessão, ou quando chegamos nesse mundo, chegamos sob a possessão do diabo. Estamos amarrados, ligados, enlaçados, somos cativos do diabo. Então veja, não há liberdade, não há a possibilidade de alguém que chegar a esse mundo e dizer o seguinte, olha, eu tenho uma possibilidade, eu tenho em mim mesmo o poder, a capacidade, tanto de escolher servir a Deus, servir ao diabo ou a nenhum dos dois, seguir o meu próprio caminho. Se o livre-arbítrio existisse, haveria esta possibilidade. Isto seria uma realidade humana. Mas nós estamos mostrando, com a palavra de Deus aberta, que isto é impossível. Todos nós já chegamos a este mundo cativos do diabo, como presas do diabo. Portanto, não há a mínima possibilidade de falarmos em livre-arbítrio enquanto chegamos a este mundo como cativos do diabo, presas do diabo. Como é que alguém preso pelo diabo, enlaçado pelo diabo, ele pode falar em livre-arbítrio, ou seja, liberdade total da sua vontade? Como? Não existe essa possibilidade. Não existe neutralidade, ou você é por Cristo ou você é contra Ele. E olha, se não há esta possibilidade de neutralidade, não há possibilidade de você dizer isso, olha, eu estou livre tanto de Deus quanto do diabo. Eu sigo a minha própria vontade, o meu próprio arbítrio. Não sigo a vontade de Deus nem a vontade do diabo, sigo o meu próprio arbítrio. Não há isto, não existe isso. Entendam de uma vez por todas. Nós não estamos querendo ofender ninguém, trazendo estas verdades bíblicas à tona, levantando a bandeira da palavra de Deus como a nossa única autoridade, a nossa única autoridade, como regra de fé e prática. A palavra de Deus é a nossa única autoridade. Não adianta nós ficarmos arrotando para o mundo que nós temos como autoridade única de fé e prática a Bíblia Sagrada, se nós não levarmos isso em consideração e não provarmos isso na prática. Não adianta a gente ficar arrotando, olha, nós só cremos no está escrito, nós só cremos no assim diz o Senhor. Como faz a teologia adventista? A teologia adventista faz essas afirmações. Nós somos o povo da Bíblia, nós só cremos no assim diz o Senhor, nós só cremos no está escrito.
Não é bem assim, não é isto que acontece. Vocês estão observando que não se pode falar em livre-arbítrio estando nessa condição de cativo do diabo? Como é que alguém cativo do diabo pode falar em livre-arbítrio? Mas o que acontece com aquele que passa pelo novo nascimento, pela regeneração? É o que a metáfora implica, ela traz como implicação, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. Veja, o que acontece é que Cristo, quando nos traz a uma nova vida, quando nos vivifica, ele faz o que com esse valente que é o diabo? Ele amarra o diabo e nos tira das suas mãos. Somente Cristo tem o poder de nos libertar. E aí o que acontece? Libertados do poder do diabo, estamos agora sob o poder de Deus. Nós agora, ao invés de servos do diabo, ou servos de Satanás, nós agora somos servos de Deus. Portanto, nós deixamos uma condição de cativos do diabo para sermos agora, graças a Deus, servos de Deus. Paulo utiliza a palavra doulos em Romanos para dizer aqui o seguinte: olha, eu sou escravo de Deus agora. Sou escravo de Deus. Nem assim há livre-arbítrio, porque você deixa o cativeiro satânico para o cativeiro abençoado e glorioso de Deus. Você se torna escravo de Deus, servo de Deus. A sua vontade está total e livremente dependente de Deus. Nós somos livres agora para obedecer a Deus. Antes não éramos livres para obedecer a Deus porque o diabo nos impedia disso. Agora, como servos escravos de Deus, a nossa liberdade está livre para servi-lo. Isso não significa livre-arbítrio. Significa liberdade de agência. Agora que eu fui desamarrado, digamos assim, do poder do valente, do diabo, Cristo me trouxe a regeneração, Cristo produziu um novo nascimento em mim, eu fui liberto das amarras demoníacas. Eu pertenço a Deus. A minha liberdade de agência agora, veja bem, a minha liberdade de agência, ela está livre para obedecer a Deus. Enquanto Cristo não amarrou o valente, não me tirou das suas mãos, eu não tinha essa liberdade. Mas agora eu posso. Vejam o que Jó, capítulo 9, abra aí Jó, capítulo 9, versículo 12, nos diz. Jó, capítulo 9, versículo 12. Deixa eu ver se é Jó 9,12 mesmo. Jó 9,12. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Eu acho que eu me enganei com relação ao versículo em questão aqui, porque não é este o texto que eu gostaria de ler. Eu devo ter anotado esse texto de forma equivocada aqui, e agora eu me embaracei aqui na questão do livro de Jó. Mas espere um pouquinho, deixa eu pegar a minha Bíblia, a minha outra Bíblia que está aqui. Muito bem, minha Bíblia que está aqui. Vamos ver se nesta tradução nós encontramos o texto ao qual nós nos referimos agora. Interessante. Jó capítulo 9, verso 12. Foi até bom eu observar esse embaraço aqui, para eu tirar uma dúvida.
Vamos ver aqui. É lógico, eu estou lendo Salmos, né? Não é Jó. Perdão, gente. Agora sim. Agora sim. Eu estava lendo Salmos e não Jó. Alguma coisa estava errada. Mas vamos ler. Jó capítulo 9, versículo 12. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá que fazes? Deus, quando determina nos arrebatar da mão do diabo, ninguém tem o poder de dizer o que fazes. Ninguém tem o poder de impedi-lo. É ele que amarra o diabo e o prende, para que ele possa nos libertar, nos dar a liberdade de agora sermos, olha o paradoxo, servos ou escravos de Deus. Porque é para a liberdade neste sentido que Cristo nos salva. Cristo não nos salva das amarras do diabo, das garras do diabo, para que nós sejamos libertinos. Cristo nos salva das garras do diabo para nos dar a liberdade de sermos servos de Cristo. É um paradoxo espiritual glorioso. Entenderam? Esse é um paradoxo glorioso, maravilhoso. Então, entendam de uma vez por todas essa questão. Quando chegamos a este mundo, chegamos como criaturas naturais, sem essa coisa de livre arbítrio. Nós possuímos a liberdade de agência, mas essa liberdade de agir dentro de qual circunstância? Somos escravos do diabo. Estamos livres para o diabo. Entenderam? Existe a liberdade no ímpio? Existe a liberdade de agir no ímpio? De ele fazer escolhas e tomar decisões? Existe. Todo ímpio tem liberdade de agência, mas esta liberdade de agência está circunscrita àquilo que o diabo permite que ele faça ou não. Ele está circunscrito ao diabo porque ele vem como presa do diabo, como refém do diabo, como cativo do diabo. Então ele possui liberdade de agir dentro desta esfera de cativeiro satânico, demoníaco, entenderam? Ele faz escolhas, ele toma decisões, ele age livremente, mas age livremente dentro desta esfera. Isto não significa, porém, repito, o livre-arbítrio, certo? Não existe neutralidade. Ou você está a favor de Cristo, ou automaticamente estará contra Cristo. Se você não estiver a favor de Cristo, você está automaticamente contra Cristo. Não há esta coisa de você poder dizer o seguinte: estou livre tanto de Deus quanto do diabo. Não há isto. Se houvesse essa possibilidade de você afirmar isso, aí falar assim, não, eu não sirvo nem a Deus nem ao diabo, eu sigo o meu próprio caminho, aí existiria o livre-arbítrio. O único ser que possui livre-arbítrio é Deus. Este é o único ser que possui livre-arbítrio, certo? E encerrando, eu quero ler um texto que está em Colossenses. Vamos lá? Colossenses, capítulo 2, para deixar isso bem claro, arrematando o nosso assunto de hoje. Colossenses, capítulo 2, do versículo 8 em diante, o texto, preste atenção, diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é Deus. Também nele estáis aperfeiçoados. Veja como isso aqui é maravilhoso. Nele quem? Cristo. Em Cristo nós, que cremos, estamos já aperfeiçoados. Em Cristo, não em nós mesmos. Não em nós mesmos, mas em Cristo estamos já aperfeiçoados.
Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Percebe isso aqui. Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Corroborando o que eu disse num vídeo anterior, quando eu falei sobre Jó, os principados e potestades do mal não podem agir na vida de um filho de Deus, na vida de um crente verdadeiro, sem a anuência de Deus, sem a autorização de Deus, sem a autorização do próprio Cristo, porque Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Temos que entender isto. Temos que entender isto. Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. O diabo só age na vida da igreja, digamos assim, e eu quando falo igreja agora, eu tenho em mente a comunhão de crentes verdadeiros, a comunhão de filhos verdadeiros de Deus. O diabo só tem o poder de agir na igreja quando o próprio Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade, chancela, permite, consente. Se Cristo não consentir, o diabo nem os demônios podem agir na vida de um filho de Deus. Entendam isto, certo? É o que o texto bíblico está dizendo. Verso 11: nele, Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Já morremos com Cristo, já ressuscitamos com Cristo. Estamos nele, em Cristo, aperfeiçoados. Cristo já nos despojou da nossa carne. A nossa carne, a nossa natureza carnal, a nossa sarx, que é a palavra grega para isso, ela está viva aqui dentro de nós. Ela está viva, ela permanece viva. Mas nós, enquanto filhos de Deus, enquanto homem interior, aquele homem interior citado por Paulo em Romanos 7, pertencemos a Deus. E em Deus, em Cristo, nós somos aperfeiçoados. Já morremos e fomos ressuscitados com Cristo. Verso 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Nós estávamos mortos sem Cristo. Com Cristo estamos vivos para Cristo e para Deus. E os nossos pecados, todos eles já foram perdoados. Verso 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Quando Cristo morre, ele crava ali na cruz o escrito de dívida que era contra nós, todos nós que cremos em Cristo. Cristo crava ali na cruz esse escrito de dívida. Ou seja, ele nos liberta dos poderes, das potestades e principados do mal. Ele nos liberta definitivamente desses poderes. E o que ele faz mais? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, onde? Na cruz. Despojando os principados e as potestades. De quem Cristo? Ou do que Cristo despojou os principados e as potestades? De nós mesmos. Os principados e potestades foram despojados de nós. Porque Cristo cravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós. Cristo expôs os principados e potestades ao ridículo. Olha só, verso 15: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vejam só, este é mais um texto que aponta
para a eficácia daquilo que Cristo fez na cruz. Houve salvação efetiva na cruz. Aquele escrito de dívida que era contra nós foi pregado na cruz. Por que foi pregado na cruz? Porque ao morrer na cruz, Cristo morre, a nossa morte recebe nele mesmo a nossa condenação. A penalidade que era nossa, ou seja, a morte, recai sobre ele. Estão entendendo? E é deste modo que Cristo triunfa sobre potestades e principados na cruz. É deste modo que ele triunfa, resgatando-nos do cativeiro do diabo, de forma definitiva. Ele cancela esse escrito de dívida, perdoando os nossos pecados, ao receber em si mesmo a pena que seria nossa, a penalidade da morte que seria nossa. É deste modo que Cristo nos substitui. A ira de Deus, a penalidade de Deus recai sobre Cristo. Deste modo, Cristo nos liberta verdadeiramente. Nós estávamos cativos do diabo, presos ao diabo. E Cristo na cruz nos liberta, despojando os principados e potestades de nós mesmos. Veja como isto é maravilhoso, veja como isto sim é evangelho. Aí vem pastores da igreja adventista do sétimo dia dizerem o seguinte: olha, essa pregação da graça de Cristo não nos interpela, não nos motiva a sermos santos, não nos motiva a sermos melhores, a sermos pequenos cristos no mundo. O que motiva, então, segundo a teologia adventista, a sermos melhores, a sermos pequenos cristos é o quê? A pregação do quê? Dos 10 mandamentos, inclusive a guarda do sábado. Crer em Ellen White, crer nos escritos de Ellen White, nos interpela, faz com que a gente seja pequenos cristos. Isto segundo a teologia adventista. É isso que nos motiva a sermos melhores no mundo. É o quê? É a pregação, aquela pregação identificada com a tradição adventista. Uma pregação fundamentada nas afirmações arrogantes e prepotentes da teologia adventista, que diz o seguinte: olha, nós somos um movimento profético, nós nascemos da profecia, viemos da profecia, somos a única igreja de Deus na terra, somos a igreja remanescente, movimento profético. Precisamos retomar as tradições que fizeram de nós o movimento profético que nós somos. Precisamos reforçar o nosso senso de identidade com essa tradição histórica do movimento adventista. É isso que nos faz melhores. Quanta bobagem! Quanta bobagem! Se é justamente a graça de Deus, é o entendimento do que é graça, é o entendimento do que é verdadeiramente o Evangelho que nos liberta das amarras satânicas e que produz em nós senso de responsabilidade para com este Deus que já nos salvou, segundo a sua graça. Porque Paulo em Romanos diz: olha, todos aqueles a quem Deus conheceu de antemão, Ele nos predestinou, mas nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, o primogênito Filho de Deus. Então veja, a graça de Deus, e só ela, é que impõe sobre nós uma responsabilidade tão grande, tão imensa. E que responsabilidade é essa que recai sobre nós? Nós estamos sob a responsabilidade de nos tornarmos dia a dia conformes à imagem do próprio Cristo. Gente, é justamente o entendimento da graça que nos interpela. É justamente o entendimento do verdadeiro evangelho que nos motiva a sermos melhores pessoas na terra e cumprirmos o nosso papel de pai, de marido, de filho, de irmão, de profissional, de cidadão, da melhor forma, como se nós fôssemos, aí sim, pequenos cristos, porque para isso fomos predestinados. Para isso nós fomos predestinados. Mas para a igreja adventista, não. Falar sobre graça e falar sobre evangelho não motiva ninguém a ser melhor.
o que motiva as pessoas a serem melhores é reforçar o senso de identidade vinculado à tradição adventista que fez da igreja adventista, entre aspas, um movimento profético. É piada. É piada isso, né? É piada. Pois é isto, dentre outras tantas bobagens, que afirma a teologia adventista. Ou seja, a igreja adventista do sétimo dia é senhora dos seus membros. Ela é senhora. O que é a igreja adventista do sétimo dia? É uma organização religiosa. É uma organização religiosa. É um CNPJ. Os membros da igreja são servos dela. Os membros servem a igreja adventista. Veja só, que entendimento antibíblico, mais antibíblico. A igreja nasceu como tal, como igreja de Deus, e aí eu falo igreja, não é a denominação, é a comunhão de crentes, é a igreja invisível de Cristo. A igreja nasceu para ser serva e não senhora. Serva do próprio Cristo. A igreja nasceu para servir e não para ser senhora, não para ser servida. Mas quando se está dentro da igreja adventista, você é doutrinado, você é orientado, a sua cabeça é feita, digamos, de um modo muito popular, a sua cabeça é feita, ela é conformada para que você entenda de uma vez por todas que você, enquanto adventista do sétimo dia, é servo da igreja. Você tem que servir a igreja, e não o contrário, não é a igreja que tem que servir você. Afinal de contas, é você com seus dízimos e ofertas, com todas as suas energias, que mantém este grande elefante branco chamado Igreja Adventista do sétimo dia no mundo. O papel da igreja é ser senhora? O papel da igreja não é servir? O papel da igreja é servir. Esse é o papel da igreja. Você, como membro da igreja, você tem que ser servido por ela. A igreja, todos nós estamos a serviço uns dos outros. Esse é o Espírito. A serviço uns dos outros. Esse é o Espírito. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja este o que toma a toalhinha, né? Pega lá a baciazinha com água, vai lavar os pés do irmão. Aquele que quiser ser o primeiro tem que servir. Este será considerado o primeiro. Esse é o espírito de igreja. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo vídeo, analisando um outro texto da Palavra de Deus, sobre um tema muito importante. Eu quero analisar com vocês esse texto que eu li de Colossenses, de uma forma um pouco mais ampliada, para questionarmos o entendimento passado pelo pastor Leandro Quadros sobre a questão do sábado. Eu vi assisti a um debate do professor Leandro Quadros com um pastor presbiteriano, lá na Rede TV, no Vejam Só, e viu o pastor Leandro Quadros dizendo que, a respeito de Colossenses 2,17, né, ninguém o julga por comida, bebida, festa, lua nova aos sábados, dizendo que Paulo não estava desobrigando os novos crentes da guarda do sábado. Paulo estava simplesmente orientando-os de como se deve guardar o sábado. Este é o entendimento. Segundo o professor Leandro Quadros, este é o entendimento que Paulo quer passar. Eu pretendo analisar esse texto com vocês e vou mostrar para vocês o absurdo de se afirmar tal coisa, com todo respeito ao professor Leandro Quadros, com todo respeito a ele. Eu não vou aqui, como eu disse para vocês, eu fiz um pacto com vocês, né? Eu não vou aqui ficar me digladiando aqui com os opositores, meus opositores adventistas, porque eu só vou perder a minha paz e o meu sossego com relação a isso, mas eu não posso me furtar de pregar o verdadeiro evangelho conforme ele está expresso na palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer, pela graça do Senhor Jesus.
A você que acompanhou este vídeo até agora, eu rogo, Senhor, que o teu Espírito Santo unja a mente destes que até aqui assistiram a este vídeo. Produz neles um novo entendimento, à luz do teu santo evangelho, à luz da tua santa palavra. Em nome de Jesus.